Olá, turmas do oitavo ano, Colégio CEPMG Professor Augusto Machado. Hoje eu trouxe para vocês esse pequeno vídeo para explicar o nosso trabalho, o trabalho que eu postei no GR8. Esse vídeo vai ser bem curto, mas ele vai ser importante para explicar o que vocês vão fazer no trabalho, ok? O tema do trabalho, da atividade, é divisão do trabalho. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar entender o que é a divisão do trabalho. Para aumentar ainda mais a produtividade das fábricas, introduziu-se a divisão do trabalho, ou seja, cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa da produção, não sendo mais necessário que conhecesse um ofício como um todo. Eu já havia explicado isso para vocês, mas como nós vamos fazer uma atividade especificamente sobre isso, é importante a gente relembrar. Lembra que eu expliquei sobre um sapateiro que ele vai fazer o sapato, Antigamente, quando o artesão ia fazer o sapato, ele fazia todo o processo, desde de recortar o couro, medir, colar, costurar, colar a sola, cadarço e tudo mais. Ele fazia todo esse processo e demorava muito para fazer ele sozinho. A divisão do trabalho era uma forma diferente, onde cada pessoa ia fazer uma etapa do trabalho. Esse que está aí é Adam Smith. Para exemplificar melhor, Adam Smith, um economista e filósofo social escocês, considerado o pai da economia moderna, em seu livro A Riqueza das Nações, propôs o seguinte exemplo. Então nós vamos ver um exemplo que Adam Smith colocou nesse livro, só para ter uma ideia, ele é um filósofo iluminista, ou seja, do século XVIII. E ele escreveu nesse livro A Riqueza das Nações. E ele vai deixar esse exemplo. O exemplo é de uma fábrica de alfinetes. Então, nós vamos ver esse exemplo para nós fazermos o trabalho. Vamos lá. Olha só. Um operário, ele desenrola o arame. Um outro o endireita. Um terceiro o corta. Um quarto faz as pontas. Um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requer-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente, e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas. Por conseguinte, essas 10 pessoas conseguiriam produzir, entre elas, mais de 48 mil alfinetes por dia. Porém, se estivessem trabalhando independentemente um do outro, certamente cada uma delas não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia. Então, essa é a vantagem da divisão social do trabalho, da divisão do trabalho. Se uma única pessoa fosse fazer todo o processo de se fazer um alfinete, desenrolar o arame, endireitar, cortar, fazer a ponta, afiar, colocar a cabeça, alvejar, embalar, enfim. Se uma única pessoa fosse fazer todo o processo, ela não faria mais do que 20 alfinetes. Agora, se fizesse uma divisão do trabalho, onde só uma pessoa iria desenrolar o arame, outro ia endireitar, um outro cortar e assim por diante, juntos eles vão fazer 48 mil alfinetes. Então veja a quantidade de alfinete que é feita quando tem a divisão do trabalho. E isso é vantagem para quem? Para o dono da indústria, obviamente. Por quê? Quanto mais alfinete ele fabricar, mais ele vai vender e mais ele vai ganhar. Agora, eu gostaria que vocês assistissem um filme de Charles Chaplin. Charles Chaplin é esse que vocês estão vendo aí, acho que vocês já viram alguma coisa deles. O filme que nós vamos assistir chama Tempos Modernos. Na verdade, são 5 minutos de filme só, tá? Ele foi feito em 1936. Tá certo que é diferente da época da Revolução Industrial, porém ele vai mostrar muito bem a respeito da divisão do trabalho, as vantagens e as desvantagens disso, tá? Então vamos lá. Enquanto nós estivermos assistindo o filme, eu vou sair um pouquinho da tela, ok? Daqui a pouquinho eu volto.
Section 5, speed her up, 401. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Ok, deixa eu explicar para vocês aqui então. Essa primeira parte foi o começo do filme, tá? Onde vocês puderam perceber como é que era o ritmo de trabalho quando existe uma divisão de trabalho, né? Cada um vai fazendo uma função. Essa outra parte vai mostrar a respeito de foi um vendedor, né, nessa firma, nessa fábrica, apresentando uma nova máquina, um novo produto, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem. Esse produto é uma máquina que serve comida para o trabalhador enquanto ele trabalha. Ou seja, ele não precisa parar de trabalhar para se alimentar, para almoçar. Né? Naquela hora de descanso e tudo mais, não vai ter.
ele vai continuar trabalhando enquanto essa máquina alimenta ele, tá? Então esse trechinho que nós vamos ver agora é isso. Vamos lá. Muito bem. Agora, como vocês viram, né, a ideia era que a pessoa não parasse de trabalhar enquanto se alimentava, né, enquanto estava no seu horário de almoço. Né? No filme ele vai mostrar mais o trechinho, a máquina vai pifar, vai fazer um monte de bagunça, enfim. E nessa parte final vai mostrar o personagem do filme ficando meio doido por causa dos movimentos repetitivos que ele faz, né? Como ele fica aquele tempo todo fazendo aquele monte de movimento repetitivo por um longo período de tempo, ele começa a ficar doido. Então esse trecho final do filme, né, desse resumo do filme, vai mostrar isso, ok? Vamos lá então. Muito bem. Então esse era o filme que eu queria mostrar para vocês, tá? Ele é interessante, né? Porque é preto e branco, é mudo, né? Tem algumas, obviamente, partes faladas, né? Mas a maior parte dele é mudo. Mas é um filme muito legal de assistir, sabe? É um filme de, como eu falei, de 1936, tempos modernos, e vale a pena assistir ele inteiro. Ele tem no YouTube, depois eu vou colocar para vocês o link deles, tá? Para quem quiser assistir ele inteiro. Mas esse trecho vai ajudar a gente a responder algumas questões que eu coloquei para vocês na atividade. Vamos lá. Questões de reflexão e análise do texto e também do filme, né? Vamos lá. A primeira questão, vou explicar para vocês. O que significa a divisão do trabalho e qual a sua importância para o desenvolvimento industrial? Eu quero que aqui vocês me expliquem o que é a divisão do trabalho, como funciona isso e qual que é a importância para o desenvolvimento industrial. Qual que é a importância dessa divisão do trabalho para a indústria ou, mais especificamente, para o dono da indústria? A segunda questão, em nossos dias, no interior de uma fábrica, ainda é prioritária a divisão de tarefas? Ainda existe hoje em dia nas nossas fábricas, indústrias, essa divisão do trabalho? Explique, né? Justifique. Questão 3. O filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, de 1936, retrata o cotidiano de uma indústria moderna dos Estados Unidos. Nele é possível observar algumas características da divisão do trabalho defendida por Adam Smith. Após ver o filme, responda as questões a seguir. Então vamos lá. Como era o trabalho dos empregados na fábrica? Então aqui vocês vão me explicar como que era o trabalho deles. Era bom, ruim, se eles faziam sempre a mesma coisa ou não, era cansativo ou não era. É isso que eu quero que vocês me falem, tá? B. Observando o tipo de trabalho feito na fábrica, é possível afirmar que o trabalho dos empregados era especializado? Explique. Essa aqui é uma pergunta importante, turma. Eles tinham um trabalho especializado? Ou seja, era necessário saber ter um certo tipo de conhecimento para fazer aquele tipo de trabalho? Fazer um curso ou estudar, fazer algum curso técnico ou faculdade para fazer aquele tipo de trabalho ou não? Letra C. Como eram as condições de trabalho da fábrica?
Essa também é tranquilo para responder. Letra D. Como o patrão controlava o trabalho realizado na fábrica? Como é que aquele patrão ele controlava, né, o tempo de trabalho, como eles faziam e outras coisas mais? Em sua opinião, qual a imagem que a empresa tinha dos seus funcionários? O que o patrão pensava dos funcionários deles, né, de acordo com o filme? Qual que era a imagem que a empresa ou o patrão via dos funcionários? E a última questão, tá? Essa é importante. Atualmente, o que é mais importante? A especialização em uma atividade ou a aquisição de múltiplas habilidades? Explique seu ponto de vista. Deixa eu explicar essa questão para vocês, porque ela é muito importante até mesmo para vocês se basearem no que vão ser no futuro, tá? O que é importante? Ser especialista em uma única coisa ou ter várias habilidades, né, em várias coisas? Vamos lá, deixa eu explicar com respeito à especialização. Vou contar uma experiência para vocês. Na verdade, existe um tipo de trabalho que é chamado de técnico em radiologia, que é aquele que tira as radiografias, né, quando alguém quebra um osso ou coisa parecida, né? Ele tem o seu salário, né, a quantidade de horas que trabalha e tudo mais. Porém, lá no Pará, Maranhão, Pará e até no Acre, Amazonas, esses lugares assim, esse tipo de trabalhador, que na verdade não é um curso superior, mas um técnico, né? Ele faz um curso técnico em radiologia, ele chega a ganhar mais do que um médico, ou às vezes até o mesmo salário de um médico lá. Mas por que isso? Porque lá não tem ninguém especializado para isso, não tem um especialista, alguém que faça esse tipo de trabalho. Então eles pagam um salário muito grande. Então, nesse caso, é uma vantagem ter uma especialização. Mas vamos lá. Sobre a aquisição de múltiplas habilidades. Nós estamos vivendo uma época bem complicada agora, né, sobre a pandemia. E muitas pessoas acabaram até perdendo seu emprego. Mas se ela tiver outras habilidades, que não só uma única habilidade, talvez ela possa conseguir se virar melhor ou ter outros tipos de ganhos, né, por ter várias habilidades. Mas e aí? Qual que é o seu ponto de vista? Qual dos dois é melhor? A aquisição de múltiplas habilidades ou ser especialista ou ter uma única especialização? Turma, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço.